Olá, pessoal. Hoje a postagem, desse vídeo vai ser referente aí à equivalência patrimonial ou método de equivalência patrimonial, né? Quando, que nós aplicamos o método de equivalência patrimonial, né? Qual a norma contábil, que faz com que sejamos obrigados a fazer o método de equivalência patrimonial, né? Então, qual é o conceito, né? Quando que uma empresa, vai poder reconhecer qual é a relação, da investida, com a investidora? Isso a gente vai falar na postagem de hoje, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês aí uma tela que vocês vão poder acompanhar comigo. Então, vamos lá. Quando a gente fala de equivalência patrimonial, deixa eu só acertar aqui, para depois não atrapalhar na gravação. Bom, quando nós estamos falando de equivalência patrimonial, uma coisa que nós temos que ter ciência é que quando nós analisamos um balanço, quando nós temos um balanço, nós temos lá, lá no ativo não circulante, a questão dos investimentos permanentes, né? Ele, dentro de várias contas que nós temos lá no ativo não circulante, nós vamos pegar investimentos permanentes e nós teremos aí, propriamente dito, a participação societária, ou seja, uma empresa tendo participação societária em outra empresa, né? Bom, qual que é o objetivo aqui, né? O objetivo é porque nesses investimentos permanentes é onde nós temos aí a intenção de permanência, ou seja, o investidor, ele fez aí, a aplicação daquele recurso com a intenção de permanência. Muitas vezes, em participar do conselho, em participar da estratégia, daquela empresa investida, muitas vezes também tomar decisões, deliberações por aquela empresa ou pela aquela empresa investida. Esse é o ponto-chave, de termos um investimento permanente. Diferentemente de nós termos aí, lá no ativo não circulante, os investimentos temporários, esses aqui seriam tratados como instrumentos financeiros. Então, eventualmente, se uma empresa comprou a ação, de uma empresa que está na bolsa, e tem intenção de negociar tudo mais, esse, na verdade, é um investimento temporário e, consequentemente, está lá enquadrado como instrumentos financeiros, A nossa situação aqui é diferente, Nós estamos falando de investimento permanente, ou seja, a empresa tem intenção, de permanência com aquele investimento que está fazendo. Esse é o nosso foco, Esse é o nosso objetivo quando falamos aí e damos aí uma atenção melhor aí, ou maior, para a equivalência patrimonial, tá ok? Bom, então, imagina, por exemplo, uma empresa A, investidora, participando na empresa B, investida, com 70%. Então, analisando lá, o balanço, como é que ficaria isso, a hora que nós vamos colocar, os balanços, dessas empresas, e fazer a seguinte análise, conceitual. Então, quando nós estamos falando de investimento permanente e equivalência patrimonial, o que nós temos que ter em mente é que equivalência patrimonial, ela induz, ela faz com que a empresa esteja atenta a que toda variação que tiver no patrimônio líquido da investida vai ter reflexo lá no grupo de investimento da investidora. Obviamente que é de acordo com o percentual de participação que a investidora, no caso aqui a empresa A, tem na investida, que aqui no caso é a empresa B. Então, a equivalência patrimonial vai fazer com que qualquer alteração que eu tiver aqui, no patrimônio líquido vai ter reflexo diretamente proporcional, aqui na conta de investimento, ok? Esse é o conceito básico da equivalência patrimonial. Então, por exemplo, se o patrimônio líquido da investida aumentou, então, consequentemente, vai ter um aumento na conta de investimento da investidora, ok? Por outro lado, se o patrimônio da empresa diminuiu, então, por exemplo, se ela teve um prejuízo no exercício, então, obviamente, que o patrimônio líquido
esse patrimônio líquido diminuído lá na empresa B vai ter reflexo lá na empresa A, no grupo de investimento. Ok? Então, basicamente, o que nós temos aí, né, é essa análise, né, entre o patrimônio líquido da investida com a conta de investimento da investidora. E por isso chama equivalência, né? Eles são equivalentes, né, de acordo com o seu percentual de participação. Ok? Então, vamos pegar um exemplo, né, para ficar mais... para fixar melhor o conceito, vamos pegar um exemplo. Então, nós temos lá a empresa A, a empresa B, sabemos que a empresa A participa em 70% na empresa B, não é isso não? E vamos, então, imaginar o seguinte, a empresa B, né, ela teve aí um aumento de capital, ou então, né, emitiu ações, de forma que ela captou R$1 milhão, ou R$1.000, vamos colocar 1.000, né, captou 1.000. E a empresa B, participando com 70%, né, ela colocou 700. Então, como é que ficaria essa contabilização, primeiro, lá na empresa B, partindo do pressuposto, né, de que esse aumento de capital, né, essa injeção de capital, esse aporte de capital, tenha sido feito em dinheiro. Não. Então, o que nós temos aqui, né, lá na investida, nós temos uma entrada de caixa, né, uma entrada de caixa porque o aporte foi em dinheiro, né, contra um patrimônio líquido. Em outras palavras, lá na investida, debitamos caixa, creditamos patrimônio líquido lá na conta de capital social. Okay? Então, nós temos aí o débito e o crédito lá na empresa investida. Bom, e a contrapartida, né? E lá na empresa A? Na empresa A, como ela tem 70%, o que acontece, né? Saiu do caixa os 700, né? Ok? Então, 700 daqui. Uma parte foi para cá, né? Ok? E desse 1.000, né? Que a empresa teve de capital social, 700 vem desse investimento aqui, ó. Então, em outras palavras, o que nós fizemos, né? Nós debitamos aí a conta de investimento e creditamos a conta caixa, né? Lá na investidora, na empresa A, ok? Bom, e aí qual que é a partir daí, né? A partir daí, o que vai acontecer? Então você vê, né, que já tem uma relação, né? Ou seja, esse grupo de investimento, obrigatoriamente, ele tem que ser o quê? 70% do patrimônio líquido da investida. Então, já no momento inicial, já está feita aí a relação, né? 70% que é o percentual de participação. A partir daí, qualquer movimentação vai acompanhar aí esse percentual de 70%, ok? Então, vamos imaginar, né, que a empresa B, ela teve um lucro de 200. Num determinado período, ela teve um lucro de 200. Então, qual vai ser lá, né, o reflexo lá na empresa B? Né? Então, tem lá uma demonstração do resultado do exercício, né, com o lucro em 200. Esse lucro, né, ele vai compor lá o patrimônio líquido, né? Então, o patrimônio líquido daqui 200. Então, essa é a contabilização que nós temos lá na empresa B, ok? Bom, e lá na empresa A, o que nós temos é o seguinte, aqueles 200, né, que fez com que aumentasse o patrimônio líquido, ele teve, né, um reflexo, né, proporcional na conta de investimento. Lembra que aumentou o PL, vai aumentar proporcional a conta de investimento? Como a empresa A tem 70% de investimento na empresa B, então 70% desses 200, né, que é o aumento do patrimônio líquido que a empresa B teve, vai ter reflexo de 140 lá na conta de investimento. Edmir, mas e a contrapartida? Né? Tá bom, já vi que o débito está na conta de investimento. E onde está o crédito? Bom, como o que deu origem, né, ao aumento do patrimônio líquido da empresa B foi o lucro, né, e transitou pela demonstração do resultado do exercício, então, obrigatoriamente, né, vai ter que transitar pela demonstração do resultado da investidora, que é a empresa A. Em que conta que eu lanço? Uma conta específica de resultado de equivalência patrimonial. Então, o resultado, o lucro, né, que nós temos aqui de 200, ele vai ter um reflexo, né, de 70% nessa linha de resultado de equivalência patrimonial. Então, a empresa A, ela vai ter essa conta de reserva de equivalência patrimonial somada à sua receita, né, operacional lá, a sua receita operacional na demonstração do resultado do exercício. Analisando pontualmente esse caso, o que nós temos, né? Nós temos, então, que lá na empresa A, o que vai acontecer?
né, fez um débito de 140 na conta de investimento e um crédito lá no resultado em 140, né? Um resultado na linha de resultado de equivalência patrimonial, né, lá na DRE. E, obviamente, que isso vai também compor o patrimônio líquido. Mas, assim, notem que, para a empresa A, o lançamento não é direto no patrimônio líquido, ele transita pelo resultado, por quê? Porque a origem foi no resultado da empresa B, ok? Então, se a origem foi no resultado da empresa B, obrigatoriamente vai ter que passar pelo resultado da empresa A, ok? Obviamente, de acordo com o seu percentual de participação, que foi o caso aqui, tá bom? Bom, e se a empresa, Edmir, resolve distribuir dividendos, né? Como é que fica a contabilização aí? Então, vamos lá. Então, imagina que a empresa agora, né, a B, vai distribuir dos 200 que ela teve de resultado, ela vai distribuir 50. Então, de 50, como é que nós vamos contabilizar isso lá na empresa B? Nós temos aí, né, lá na empresa B, um débito no patrimônio líquido, né, porque nós estamos diminuindo esse patrimônio, ou seja, desse resultado eu estou destinando 50 para os acionistas, né, então eu estou debitando lá no patrimônio líquido, estou creditando dividendos a pagar lá no passivo circulante. Ok? Então vai ficar como dividendos a pagar, né, lá no passivo da empresa B. Ora, como é que fica agora o reflexo disso lá na empresa A? Bom, analisando, né, aqui o patrimônio líquido da investida, como nós tivemos uma redução em 50, então, obrigatoriamente, nós vamos ter um reflexo de 70%, né, desses, dos 50, vai ter aí na conta de investimento da investidora, ok? Então, nós temos aí 35, eu vou reduzir 35 de investimento, ou seja, estou fazendo um crédito, né? Então, a diminuição do patrimônio líquido da investida vai ter uma diminuição da conta de investimento da investidora, ok? Então, eu estou fazendo um crédito aqui. Ah, mas onde é que está o débito? O débito está lá no dividendos a receber, por quê? Daquele passivo, né, que a empresa investida tem, né, de 50, 70% cabe, né, à investidora, né, ou seja, a empresa A, que vai receber 35. Então, é essa a situação aí, entendeu? Então, nós temos aí um débito de 35 em dividendos a receber e um crédito de 35 lá na conta de investimento da investidora, tá bom? Bom, e aí só para a gente, né, fazer aí um complemento, o que nós temos, né? O saldo final que nós tivermos aqui, né, ó, no patrimônio líquido, né, o saldo final que nós tivemos no patrimônio líquido da empresa B, né, se nós aplicarmos 70%, que é o percentual de participação que a empresa A tem na empresa B, obrigatoriamente vai ter que ter o saldo final da conta de investimento, né, lá da empresa A, que é a investidora. Em outras palavras, né, o que nós podemos colocar é que o saldo final da conta de investimento da empresa A, que é a investidora, obrigatoriamente tem que ser igual a 70%, neste caso, né, a saldo final do patrimônio líquido da investida, que é a empresa B. Ok? Então, todo fechamento de exercício, esse vai ser aí a comprovação, né, de que a equivalência patrimonial foi feita de forma correta. Outro ponto também que chama a atenção é que a equivalência patrimonial, o reconhecimento da equivalência patrimonial independe da distribuição de dividendos, ok? Independe. Então, são momentos diferentes. A equivalência patrimonial, ela decorre do resultado do exercício por competência, né? E os dividendos vêm numa fase posterior. Então, a equivalência patrimonial independe se aquela empresa tem dividendos a distribuir ou não. Então, o reconhecimento da equivalência patrimonial, né, ele faz com que qualquer alteração no resultado, né, quer seja positivo ou negativo, ou seja, lucro ou prejuízo, e qualquer variações patrimoniais, quer seja elas positivas ou negativas, que não transitam pelo resultado, né, e são diretos no PL daquela investida, vai ter reflexo também na conta de investimento da investidora, ok? Então, esse é o conceito da equivalência patrimonial, tá bom? Então, esse exercício eu acabei, né, exemplificando aqui, né, para fixar melhor aí o conceito, tá bom?
E aí o que muitas pessoas perguntam assim, mas tudo bem, mas quando que eu aplico, né? Eu entendi o conceito, mas quando, né? Em que momento, né? Em quais situações eu aplico o método de equivalência patrimonial? Então, é interessante, né? Porque o método de equivalência patrimonial, ele está lá, né? Descrito na norma de investimento em coligadas e controladas, né? Que é o nosso CPC 18 ou IAS 28, né? Então, a norma, né? Ela acaba aí induzindo as empresas a fazer por equivalência patrimonial. Bom, e a ideia é, bom, em quais situações, né, que eu faço por equivalência patrimonial? A primeira delas é quando a empresa, né, a investidora tem o controle da investida, ok? Ela tem o controle da investida. Então, se uma investidora tem o controle na sua investida, né, então ela já vai ter que reconhecer por equivalência patrimonial, tá? Quando a gente fala de controle, é importante colocar o seguinte, nós temos aí dois tipos, né, de controles, né, duas situações, o controle unilateral e o controle compartilhado. Né? O controle unilateral, ele quer dizer o seguinte, só tem um controlador, ou seja, só tem um que comanda. Né? Então, se a empresa, a investidora, ela tem o controle e é unilateral, ou seja, ela que comanda, então aquela empresa é sua controlada. E a investidora, então, é a controladora. Né? Então, nós temos controladora, controlada, ok? Então, se eu tenho, né, uma controlada, né, que é meu controle unilateral, eu vou ter que fazer por equivalência patrimonial. Vale destacar que, quando nós falamos, né, unilateral, não quer dizer que a empresa tem que ter 100% de participação. Né? Unilateral quer dizer que o único controlador. E, obviamente, que pode ter o controle com valor inferior a 100%. Né? Então, não necessariamente tem que ser aí 100% de participação. Você pode ter um percentual muito menor, mas o mais importante é que tenha o controle. Tá ok? Então, seria essa questão da controlada. Bom, o controle compartilhado, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que dois ou mais, né, investidores compartilham o controle. Né? E aí, para isso, tem que ter um acordo contratual, tudo mais, né? Isso é mais... isso é melhor, né? Discutido lá no nosso CPC 19 e IFRS 11, quando fala negócios em conjunto. Né? Não é objetivo aqui, né? Não é objeto aqui, mas só para colocar que joint venture, né? Joint venture quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho um controle compartilhado, ou seja, eu mais um, ou eu mais dois, ou eu mais três, ou eu mais vários, né, investidores controlamos em conjunto, né, aquela empresa. Então, aquela empresa é a minha joint venture. Né? Obviamente, que se eu tenho o controle compartilhado, eu tenho menos poder do que o controle unilateral, né? Porque aquele que tem o controle unilateral, eu que comando. Né? No controle compartilhado, não, eu já divido a decisão, né? Divido o controle, tá bom? Mas o fato é que, nos dois casos, tanto controlada como joint venture, ambas deverão ser reconhecidas pelo método de equivalência patrimonial, ok? Bom, também temos, né, uma situação que pode acontecer de um investidor não ter o controle, mas ter a influência significativa, ok? Então, se o investidor ele tem influência significativa naquela sua empresa investida, então aquela sua empresa é coligada. Né? Então, ele tem aí uma influência significativa e aquela sua empresa é coligada. Né? Então, note o seguinte, né, que se nós analisarmos em termos de poder, né, aquela empresa que tem influência significativa tem menos poder do que aquela que tem o controle compartilhado, que tem menos poder do que aquela que tem o controle unilateral, ok? Então, a sequência, né, do poder é essa, né? O controle unilateral, o controle compartilhado e influência significativa. Bom, independente do poder, né, que nós estamos discutindo aqui, o importante é colocar que se uma empresa tem ou controlada, ou joint venture, ou coligada em seus investimentos permanentes, ela é obrigada a fazer aí o reconhecimento, né, pelo método de equivalência patrimonial. O reconhecimento e mensuração do método de equivalência patrimonial. Tá ok? Ah, Edmir, mas e se essa empresa, né, esse investimento que nós temos, não tem nenhuma dessas situações? Eu tenho uma participação numa empresa, né, mas eu não tenho controle e sequer influência significativa. Bom,
A norma diz, né, que caso aconteça essa situação, né, então você vai ter que apurar o valor justo, né? Por quê? Porque esse investimento ele está enquadrado lá como instrumento financeiro, e aí deve-se apurar o valor justo, né, desse investimento que foi feito. Ah, ok. Obviamente que na prática, né, não é fácil, não é simples, né? Tem toda uma dificuldade de apurar o valor justo daquela empresa investida, né? Então, por isso, né, que em algumas situações, né, ou até em muitas situações, em a empresa não conseguindo, né, apurar o valor justo, muitas vezes ela vai pelo método de custo, né? Então, pelo método de custo seria aí, né, na verdade, a última situação. O fato é que de qualquer jeito, né, de qualquer forma, vamos dizer assim, se a empresa não pode reconhecer por equivalência patrimonial, né, o que está aí de acordo aí, com o nosso CPC 18 e a S28, então, por exclusão, porque aí não está na norma, né, já vai direcionar para outra norma, né, e aí vai lá para por exclusão, então pode ser que seja um instrumento financeiro, né, e aí se é instrumento financeiro, vai ter que apurar o valor justo desse investimento, ok? Caso tenha dificuldade de mensurar o valor justo, e aí, pessoal, só para colocar, né, que isso vale de uma forma bastante genérica e não só para essa situação. A norma contábil, de uma forma genérica, de uma forma geral, ela coloca, se a empresa tiver dificuldade de mensurar o valor justo de um determinado ativo, então a empresa vai optar pelo custo, né, que é o caso aqui, ó, ok? Então, o que nós temos, né, aqui é essa situação, tá bom? Bom, então, quando nós estamos aí, né, falando sobre equivalência patrimonial, né, e só para a gente também já concluindo o nosso raciocínio, né, ó, e a gente fala aqui, então, o investimento permanente, né, ele acaba induzindo, né, as empresas a fazer aí o método de equivalência patrimonial, tá ok? E esse equivalência patrimonial, de forma resumida, né, que nós colocamos aqui, quer dizer o quê? Quer dizer que quando nós temos, né, o aumento de capital, tá ok? Aqui, né? Ou então quando nós temos, né, uma diminuição do patrimônio líquido, isso vai ter um reflexo lá na conta de investimento, né, da investidora. Então, então nós já colocamos isso aqui, tá? E aí o que chama a atenção é o seguinte, né, em quais situações o patrimônio líquido, né, de uma investida pode ser alterado? Bom, pode ser que seja alterado com aumento ou diminuição de capital, ou seja, então são transações com sócios, né? E aí, nesse caso, né, se são transações com sócios, isso vai alterar a conta de investimento do investidor, tá ok? E aí, não reflete, não é que não reflete, né? Mas não foi pela equivalência patrimonial, tá ok? Então, há alterações no patrimônio líquido da investida por causa do aumento da diminuição de capital por sócio, vai ter reflexo lá na conta de investimento, né, diretamente, entendeu? Mas não por causa da equivalência patrimonial, ok? Quando a gente fala de equivalência patrimonial, aí sim, né, pode acontecer o seguinte, você pode ter aí o aumento de patrimônio líquido, né, da sua investida, pode ser pelo lucro ou prejuízo. Lucro ou prejuízo. E aí, se eu tenho lucro ou prejuízo, de alguma forma, isso transitou pela DRE. Né? E se transitou pela DRE, vai ter reflexo aonde? Na DRE da investidora. Ok? Vai ter reflexo na DRE da investidora. Ok? Edmir, mas eu posso ter aí, além da transação com sócio, né, e aumento ou diminuição do resultado do exercício lá no PL, eu posso ter alguma outra situação? Pode, né? Você pode ter, né, aquela conta de ajuste de avaliação patrimonial, né? E ajuste acumulado de conversão, né, que são contas bem específicas, que são transações que a empresa tem, que é lançada direto no PL sem passar pelo resultado, né? Essas transações que foi destacada em verde são transações que passam direto para o patrimônio líquido da empresa sem passar pelo resultado. Consequentemente, o que vai acontecer? Se eu tenho um aumento do patrimônio líquido numa investida e não passou pelo resultado, ela vai direto para o patrimônio líquido da investidora. Aí nós chamamos de conta reflexa, né? Então, seja interessante, pode ser que a investidora nem tenha essa conta de ajuste de avaliação patrimonial, mas que carregue através de uma equivalência patrimonial de uma investida que tem essa conta, né? Então, como aumentou o patrimônio ou diminuiu o patrimônio líquido, né, de uma conta que não transitou pelo resultado, não pode transitar no resultado da investidora, tem
Se aumentou o PL sem transitar pelo resultado, vai aumentar o patrimônio líquido da investidora sem transitar pelo resultado, né? Essa é a ideia. Então, você tem aí, né, a equivalência patrimonial, de novo, né, reflexo, né, tanto do lucro prejuízo advindo do resultado, tá ok? Assim como, né, a diminuição ou aumento do patrimônio líquido de acordo com essas contas de ajuste de avaliação patrimonial ou ajuste acumulado de conversão, né, que vai direto para o patrimônio líquido da empresa investidora como uma reflexo, ok? Né? E você vê que a equivalência patrimonial que nós colocamos aqui independe da distribuição dos dividendos, né? Então a equivalência patrimonial independe da distribuição dos dividendos, tá bom? Bom, eu fiz aqui de uma forma resumida, né, para tirar a dúvida em relação à equivalência patrimonial, em relação ao método de equivalência patrimonial. Eu espero que vocês tenham curtido essa postagem, né? Se vocês puderem curtir, compartilhar, comentar, né? Seguir lá nas nossas redes sociais, eu agradeço, né? Lembrando o seguinte, lembrando que caso vocês queiram, né, maiores detalhes, né, de como ter, qual é o limite, né, do reconhecimento de equivalência patrimonial, ou seja, imagina, por exemplo, a investida, né, tendo prejuízos constantes a ponto dela ter aí o PL negativo. Será que minha conta de investimento lá no investidor pode ser negativa? Não, entendeu? Esse é um ponto a ser observado, né? Outro ponto que eu queria colocar é o seguinte, né? Ficar atento, né, em quais situações, né, aquela conta de ajuste de avaliação patrimonial lá na investida, lá no patrimônio investida pode ter, em quais situações pode acontecer, né, de ter aí aquela conta de ajuste de avaliação patrimonial na investida, porque se tiver vai ter reflexo lá na conta, no PL da investidora, tá bom? E aí, além do mais, né, só para fazer um complemento, né, também tem a questão da consolidação, né, porque a hora que nós temos aí, né, essa figura da grupos de empresas, né, entendeu? Trazendo equivalência patrimonial e tudo mais, aí vem a questão da consolidação. Bom, quais são as empresas, né, que são obrigadas a fazer a consolidação? Quais são as eliminações que eu tenho que me preocupar, né? Como é que eu tenho o lucro não realizado? Ou seja, se eu tenho transações dentro do grupo, isso tem que ser eliminado para não dar dupla contagem, né? Entendeu? Então, tudo isso, pessoal, tudo isso, caso vocês queiram, né, ter aí um pouco mais de detalhe e tudo mais, conte com a gente, que nós temos cursos, né, de equivalência patrimonial, consolidação, né, e com certeza podemos agregar aí ao conhecimento de vocês, tá bom? Então, aqui está aí uma ideia de vocês puderem curtir aí, comentar, né, a nossa rede social. Tem aqui a relação dos nossos cursos também, né, então para vocês acompanharem, entendeu? Caso vocês tenham interesse, né, tá bom? E aí, também fica aqui, né, da minha parte aí, né, o meu agradecimento, né, entendeu? Em relação a essa postagem, tá bom? Então, eu espero que tenham aí, pelo menos, né, essa parte aí, não vou dizer que é básica, né, mas de que, pelo menos, esse conceito da equivalência patrimonial tenha aí sido sanado, né, tá bom? Então, agradeço, né, obrigado aí, e a gente se encontra numa outra oportunidade, tá bom? Até mais.